Então, pegando esse gancho aí já, como vocês conseguem enxergar essa questão das crises globais, essas questões culturais que está aí muito evidente hoje no Brasil e no mundo também, né? Você tem um amigo nosso aí que já teve aqui no nosso podcast e quero deixar aqui um abraço para ele, Caio Modesto, que já teve aqui também. Muito bom o nosso podcast falando sobre falsos profetas. E ele bate muito nessa tecla em relação a essas modas que estão acontecendo, tudo é igreja, a questão cultural mudando, a masculinidade do homem se acabando, as questões de ideologias, e hoje tudo é bandeira. Se você quer ter uma bandeira de Cristo, abaixa essa bandeira, o que importa é levantar uma bandeira direita ou esquerda. Isso também na cabeça de vocês é importante para essa discussão do fim dos tempos? Ou isso já é uma questão mais, de uma certa forma, assim, tudo bem, direta ao pecado do homem, ou isso também evidências dos sinais também, nesse sentido mais cultural, global, tecnológico, como a gente falou aqui? Com relação à perda desses princípios, você tem Paulo, em Tessalonicenses, chamando o anticristo de o homem da iniquidade. Mas quando você dá uma olhada no grego, o termo lá não é exatamente iniquidade. É alguém que não tem uma lei. Talvez a tradução seria o homem sem lei. Não sei. Então tem gente que, com base nessa informação, especula, eu sou um deles, inclusive, e uma das coisas que o anticristo vai procurar fazer é remover os limites das coisas. E você percebe que hoje existe um clamor para essa coisa de não existir padrões, ou então quebrar os padrões que já existiam. Tirem as nossas barreiras, Isso, né? Somos livres. Querer clamar por uma liberdade que, no fim das contas, não é liberdade de forma alguma. Então, talvez exista uma doutrinação global, divulgada em massa, por tudo que é meio que você pode imaginar, né? Já preparando o mundo para um possível discurso que o anticristo haverá de trazer. E, bom, o cristianismo é uma religião, em certo sentido, conservadora, né? Conservadora com relação a princípios morais, conservadora em relação ao que é certo e errado. Numa era pós-moderna, você falar sobre esse tipo de assunto é você pedir para arrumar briga. Então, eu acho que vai haver um momento em que o anticristo se manifestará e a teologia dele, talvez a filosofia, né, não sejam estranhos ao mundo. Porque são coisas que você já vai ouvindo uma vida inteira. As pessoas que nasceram, né, de forma mais recente, elas já praticamente cresceram ouvindo bebem esse dessa tipo água, né? Exatamente. Bebem disso o tempo todo. Não vai ser estranho. Então eles vão aceitar, acolher, sem qualquer tipo de estranheza, sabe? É engraçado quando a gente lê o capítulo 11 de Apocalipse, que é a perseguição lá às duas testemunhas, e aquelas duas testemunhas, deixo claro aqui, não são Elias e Moisés, tá bom? Não são. Eles são representações da igreja, ok? Você tem no próprio texto explicando quem são aqueles dois. Exatamente. Quando eles morrem, quando a besta que sobe do abismo, que é uma representação do anticristo, persegue esses homens e mata esses homens, é engraçado perceber que o mundo se alegra. Porque já não aguentavam mais a mensagem que aqueles homens estavam trazendo. Né? Tanto que parece que eles instalam uma espécie de feriado para comemorar a morte dessas duas testemunhas. Eles começam a se presentear um ao outro. Eles começam a se alegrar e dar presentes um para o outro, né? Porque aquelas duas testemunhas estavam perturbando toda a humanidade, e agora alguém, que é descrito lá como a besta que sobe do abismo, derrotou esses dois, e pronto, o mundo agora está em paz. Por quê? Porque esses dois foram mortos, né? É um cenário bastante bizarro, eu diria. Tá? Porque você vê ali que a humanidade inteira se alegra porque um povo desapareceu, foi completamente extinto. Em parêntese, eu identifico esse momento como o fim do milênio. Sim, exato. Como o fim do milênio. É isso.